A paz do Senhor Jesus, mais uma semana, hoje nesta terça-feira, estamos aqui para compartilhar as bênçãos secretas na tempestade. Você tem vivido essa bênção secreta, só você e Deus? Olha só o que a palavra do Senhor nos diz aqui em Mateus 6:6. Diz assim, olha, que se você tiver algo para conversar com o nosso papai, entra dentro do seu quarto. Fecha bem a porta, ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. Você não precisa dizer nas redes sociais que você está orando. Você não precisa, é só você entrar dentro do seu quarto, fechar a porta, falar com o papai tudo o que você precisa. Quais são as suas necessidades? O que você está passando? O que você tem necessidade? O que você tem falta? O que você quer que ele acrescente na sua vida? Conta tudo para ele. E a Bíblia vai dizer que aquele que te ouve no secreto é algo que ninguém precisa ver, né? Quando você faz alguma coisa em secreto, é só você e você mesmo, mas aqui você vai orar em secreto, então é só você e Deus, ninguém precisa saber. E aí vai dizer a palavra do Senhor que aquele que te vê no secreto, Deus te vê quando você está orando, sozinha, lá dentro do teu quarto, na tua cozinha, na tua sala, ele te vê. Quando você está chorando, ele te vê. E aquele que te vê no secreto, a Bíblia vai nos dizer que ele vai nos recompensar publicamente. Aleluia. Todos vão ver, todos vão saber os efeitos da sua oração dentro do teu quarto sozinha, lá no secreto. Todos vão ver, porque a recompensa vai vir publicamente. E depois desse texto aqui, que nós vemos Jesus, ele entra ali numa cidade, tem ali uma multidão que o acompanha, e a Bíblia diz assim que aquela multidão já estava ficando tarde, aquela multidão acompanhava Jesus, e aquelas pessoas estavam ficando com fome. E no meio daquela multidão, tinha alguém muito precavido, alguém ali que pensava assim, muito assim no seu dia, né? E aquela pessoa, ela levou ali 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E foi com esses 5 pães e esses 2 peixes que Jesus opera o seu milagre, que Jesus, ele alimenta aquela multidão, e a Bíblia vai dizer que comeram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Olha quantas pessoas tinham. E Jesus, ele vai e ele opera esse milagre. Aí a Bíblia vai dizer aqui no versículo 22 em diante, diz assim, que Jesus, ele vai e ele pede para aqueles discípulos para que eles entrem no seu barco e eles passem para o outro lado, né, daquele rio. E Jesus fica ali, despede aquela multidão, né, manda que a multidão vá embora. E Jesus, ele sobe ao monte para orar. E a minha Bíblia, ela diz assim, olha, que Jesus, ele... ao fim, né, depois que Jesus tinha despedido aquela multidão, ele sobe para orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus foi sozinho orar. E Jesus, ele orava e ele ficava muitas horas orando, né, falando com o papai. Jesus, ele estava ali orando no secreto, né? Falando com o Pai em secreto, só ele e Deus. E a Bíblia diz assim, que passaram-se ali muitas horas, né? E o barco já estava muito longe, longe da terra, né? E tinha ali grandes ondas que se levantavam, né, e açoitavam ali aquele barco, né, o lugar onde aquele barco estava. E a Bíblia diz assim, olha, que na 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando. Olha como se passaram muitas horas, né? Na 4ª vigília da noite, por volta ali de 3 às 6 horas da manhã, Jesus vai ter com eles. Jesus está vendo o barco, mas o barco está muito longe.
Então Jesus vai até o barco onde estavam, né, os seus discípulos. E Jesus, ele resolve ir andando sobre as águas. Aleluia. Jesus, ele vai até os discípulos andando sobre as águas. E quando aqueles discípulos, eles olham de longe, imagina você, já era madrugada, né? Jesus vem vindo, né, andando sobre as águas. E de repente eles olham e eles começam a dizer, né, é um fantasma, eles tiveram medo, né? A Bíblia diz assim, olha, que eles ficaram atemorizados, e eles exclamavam, é um fantasma, e tomados de medo, eles começavam a gritar. Olha o medo, né? O medo muitas vezes, ele nos impede de nós recebermos a nossa bênção. O medo muitas vezes ele nos impede de nós termos uma visão aberta das coisas, né? Aqui eles tiveram medo, eles estavam vendo que alguma coisa vinha andando sobre as águas, mas eles não estavam acostumados, né? Ali era uma ação sobrenatural do Pai. E ele é um milagre, né? E milagre é alguma coisa sobrenatural que nós não estamos acostumados a ver no nosso dia a dia. Então eles tiveram medo. E nós sabemos que o medo, ele é algo que nos paralisa. O medo é algo que nos impede de avançar. E Pedro, né? Eles estavam ali e eles começaram a gritar que era um fantasma que vinha vindo. E a Bíblia diz assim, que Jesus imediatamente lhes responde e diz assim para eles, olha, tenham calma, tenham bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Aleluia. É tão bom quando nós estamos em uma situação assim, que nós estamos com medo, que nós não estamos enxergando, que é a mão do Senhor que está movendo a situação. Aí Jesus vai e nos acalenta e nos diz assim, calma, filho, calma, filha, sou eu, né? Sou eu que estou direcionando, sou eu que estou agindo. Não tenha medo, não precisa você se assustar. Tem bom ânimo, calma, eu estou aqui. É tão bom quando nós podemos ter esse refrigério vindo da parte de Deus. E aqui os discípulos, né? Quando eles viram que era Jesus, eu tenho certeza que eles, né, respiraram, mas Pedro, ele teve ainda uma dúvida, né? Diante de tudo aquilo, olha, Jesus dizendo para Pedro, sou eu, né? Dizendo para eles, olha, sou eu, não precisam vocês ter medo. Mas Pedro, atemorizado, Pedro ali, com aquela sensação, né, de medo, de dúvida, Pedro vai e diz assim, Senhor, se é tu, né? Se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. Olha, duvidou, né, da palavra do Senhor, mas Jesus, ele vai e diz assim, e ele diz para Pedro, e descendo do barco, e ele disse para Pedro, pode vir, né? Pode vir. E descendo do barco, andou sobre as águas, e na força do vento, né? Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas, mas aí começou a vir o vento, começou a vir aquele vento, e aí Pedro, ele vai e ele começa a olhar, né? A reparar ali a força do vento, aí novamente ele tem medo. Olha o que o medo faz, né? Novamente Pedro tem medo, e quando Pedro ele vai, ele olha as águas, ele vê o vento, Pedro começa a se afundar. E aí quando Pedro começa a se afundar, aí ele começa a gritar, salva-me, Senhor, né? Socorre-me, Senhor. E essas situações é muito comum no nosso dia a dia, porque às vezes nós passamos por algumas situações que nós deixamos de olhar para Cristo, nós perdemos o nosso foco em Cristo, e nós começamos a olhar os nossos problemas, começamos a olhar o vento, começamos a olhar a tempestade, e de repente quando nós nos vemos, nós já estamos
afundando, né? Perdemos o nosso foco, perdemos ali o nosso rumo e saímos muitas vezes fora, né, do caminho, fora da direção do Senhor. Mas hoje o Senhor, ele nos diz assim, olha, volte, né? Volte para onde você começou a se afundar, porque eu tenho um caminho e um caminho de vitória para você seguir. Não perca o seu foco, né? O nosso foco em todo momento tem que ser Jesus Cristo. O nosso ponto de equilíbrio, né? Tem que ser Jesus Cristo. Nós precisamos aqui termos a segurança, né, de que Cristo, ele está ao nosso lado em todo o tempo. E quando Pedro, ele percebe que ele está afundando, né, ele começa a gritar, ele começa a pedir que o Senhor salva-me, Senhor, salva-me. E a Bíblia vai dizer aqui, olha, que prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? E subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam ali no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, quando Pedro ele se afunda, ele começa a se afundar, ele perde, né, a sua fé. E aí Jesus vai e diz, homem de pequena fé. Interessante é que quando ele começa a se afundar, prontamente Jesus ele vai ali, quando ele começa a gritar por socorro, né? Jesus prontamente vai lá, pega na mão de Pedro e traz Pedro novamente para a superfície. Glória a Deus. É isso que o Senhor faz conosco, né? Quando nós perdemos o foco, quando nós estamos com medo, estamos amedrontados, Jesus, e nós começamos a gritar por Jesus, socorre-me, Senhor, socorre-me. Prontamente, Jesus estende a sua mão e nos levanta e nos coloca de pé novamente. Aleluia. Prontamente, Jesus faz isso quando nós chamamos por Ele, quando nós invocamos o nome dEle, quando nós clamamos. Jesus, Ele está de prontidão para nos abençoar, para nos levantar e não nos permitir que as águas nos cubram, que as águas nos afoguem. Prontamente Jesus levanta Pedro e diz para Pedro, homem de pequena fé, né? Onde está a tua fé? E muitas vezes isso acontece conosco. Nós não usamos a nossa fé, não deixamos que a nossa fé ela venha nos ajudar nesses momentos, né, que nós precisamos, que nós estamos com medo, que nós estamos com falta de confiança, nós não permitimos. E a Bíblia vai dizer que a fé, né, lá no livro de Hebreus 11, vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e também a certeza das coisas que nós não vemos. Quer dizer, é algo que você está esperando, que você não está vendo, mas você sabe que aquilo vai chegar até você. Isto é fé, né? E a Bíblia vai dizer que a nossa fé, ela precisa ser, não precisa ser algo grande, mas ela precisa ser do tamanho do grão de mostarda. Veja bem, eu tenho aqui, olha, nas minhas mãos, um grão de mostarda. Ele é muito pequenininho e talvez aí você não esteja nem vendo, de tão pequeno que é este grão, muito pequenininho. Talvez você não esteja vendo, mas a Bíblia vai dizer que a sua fé não precisa ser algo tão grande, mas precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Porque se for do tamanho de um grão de mostarda, esse grãozinho aqui, tão pequenininho, quando você planta, quando você coloca ele numa boa terra, quando você aduba a terra, quando você rega a terra, esse grãozinho aqui, ele vira uma das maiores árvores, né? Árvores com até mais de 4 metros de altura, é a Bíblia quem diz. E ali, os passarinhos fazem o seu ninho, abrigam os seus pássaros, né? Abrigam os pássaros ali.
e ainda tem um poder de cura muito grande, né? A mostarda. Então, a nossa fé precisa ser assim, precisa ser pequenininha. Muitas vezes começa tão pequenininha, mas ela vai crescendo quando nós nos fortalecemos no Senhor, quando nós resistimos aos períodos de seca, aos períodos de chuva, aos períodos de fogo, porque esse grão ele resiste a tudo isso. Quando nós resistimos a esses períodos, a nossa fé sendo regada dia após dia com a água viva que é Jesus, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e ela vai se estendendo, né, a outras pessoas, a outros que precisam de abrigos, que precisam de força. Então esse é o poder, né, desse pequeno grãozinho, que quando nós colocamos em prática na nossa vida, ele cresce e nos fortalece. Então é esta fé que nós precisamos ter, é esta fé que faltou em Pedro quando ele precisou, quando ele teve medo, foi esta fé que faltou, e por isso que Jesus disse: homem de pequena fé. Que nós, nessa geração, não venhamos a ser chamados, né, de homem nem de mulheres de pequena fé, mas que possamos estar firmados constantemente, diariamente, com a nossa fé no Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que eles entraram no barco, ambos entraram no barco e ficaram em paz, né? Tiveram segurança, e todos os que estavam ali glorificaram Jesus, o Filho de Deus. Que nós possamos glorificar ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nossa vida. Que o Senhor ele venha tirar de nós o medo, a dúvida, a incerteza, a insegurança. Que o Senhor venha tirar de nós tudo aquilo que nos impede de nós recebermos essa bênção, ou essas bênçãos que muitas vezes você tem pedido lá dentro do teu quarto, no secreto, só você e Deus, você tem pedido. Talvez ninguém saiba do teu problema, da tua situação neste dia. Jesus conhece, Jesus sabe. E eu posso te dizer que você não está no barco sozinho. Você não está no meio da tempestade sozinha. Jesus está com você. E hoje Ele te diz assim: deixa eu segurar na tua mão. Deixa eu te levar para um lugar de segurança, onde você pode glorificar o meu nome. Ainda que hoje você esteja nessa dúvida, nessa falta de fé, que o Senhor ele venha acrescentar sobre nós essa pequena fé, do tamanho de um grão de mostarda. Se você tiver esta fé, se eu tiver esta fé do tamanho de um grão de mostarda, tá bom. O Senhor vai fazer crescer, o Senhor vai fazer prosperar esta pequena semente. A fé é uma sementinha que nós temos que plantar e regar diariamente. Diariamente, regar com a presença do Senhor, com as nossas orações, com a nossa confiança, para que o medo, para que a dúvida, para que a incerteza, elas não venham sufocar esta pequena semente. Que o Senhor Jesus te abençoe e que neste dia o Senhor te acrescente uma porção de fé. Não desista. Deus está vendo a tua oração que você tem feito no secreto. E a bênção vai chegar até você, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe a tua família. Seja abençoado neste dia.